falando aqui sobre intervalos abertos, os quais a função é crescente. Então, é só observar onde a função está crescendo, né? Então, sei lá, Uhum. a pessoa percebe que é aqui, aqui e aqui, né? Apesar de terem formatos diferentes de crescimento, né? Elas são crescentes, porque os valores de x aumentam e os de y aumentam junto. Então, está falando de regiões crescentes, beleza? Beleza. Portanto, dá para perceber aqui, como ele falou, intervalo aberto, né? Então, primeiro intervalo aberto, quando ele fala de intervalo aberto, ele quer saber dos valores de x. Então, vai do 0 até esse cara aqui, que é o 1. Tá. Outra região aqui vai do 3 até o 5. Esse negócio aqui é o símbolo de união, tá bom? Então, eu estou Tá. unindo, juntando numa resposta só todas as regiões. E depois vai do 5. Bem, é meio, vamos dizer assim, ambíguo. Eu posso escrever que vai do 3 até o infinito, se eu quiser. Porque apesar de eu ter esse ponto crítico no caminho, ele mantém a crescência, sacou? Um ponto crítico não muda. Esse Uhum. ponto crítico em especial aqui, que ao meu ver nem ponto crítico é, na verdade, já vamos conversar sobre isso, ele mantém o padrão de crescimento. Então você colocar assim tá certo, ou colocar que eu estava colocando aqui, também estaria certo, tá bom? Isso aqui é detalhe, detalhe do detalhe. Beleza? Beleza. Então tá bom. Vamos para 2. Os pontos críticos de F. Bem, o que são pontos críticos? São pontos onde o comportamento muda. Em especial, onde a derivada é zero. Beleza? Tá. A gente pode associá-los com máximos ou mínimos locais, né? Então a gente tem aqui claramente dois máximos ou mínimos locais, dois pontos críticos. Seriam este e este. Ah, mas esse aqui não é? Não. Não, porque ele não indica uma situação de mudança de padrão, né? Veja, aqui estava crescente, ficou decrescente. Então Uhum. tu tens um ponto de máximo no caminho. Chegou no máximo, começou a cair. Aqui tu tem decrescente, aqui crescente, ou seja, chegou no mínimo, começou a subir. Então por isso que são pontos críticos. São pontos onde muda esse padrão, pontos de máximo ou mínimo. Esse cara não é nenhuma das duas coisas. Ele tá ali fazendo um papel, já vou falar sobre esse papel, mas não é de ser ponto de máximo ou mínimo, beleza? Beleza. Do Barashi. Então, vamos para a próxima. Então, eu vou colocar aqui, né? Só lembrando que é x igual a 1 e x igual a 3. 3 agora. Os intervalos abertos nos quais f é côncava para cima. O que é ser côncava para cima? Bem, se a gente tivesse uma função aqui, ou seja, a equação da função, melhor dizendo, nós poderíamos derivar ela duas vezes e procurar a região onde a segunda derivada é maior que zero. Beleza? Beleza. Isso então, é uma informação que você, de tanto fazer conta, acaba decorando, né? Quando você deriva duas vezes e pega a região onde a segunda derivada é maior que zero, pronto, você tem a região côncava. Porém, nós não temos equação aqui para fazer essa derivada duas vezes, certo? Então, nós Uhum. temos que olhar o padrão do gráfico. Uma concavidade é uma barriguinha, beleza? Beleza. Então, por exemplo, né? Vamos pensar aqui o gráfico mais clássico de todos, que é a parábola. Muito bem. Essa parábola, ela tem uma equação um padrão que você lembra lá desde o nono ano da escolinha, que é ax² mais bx mais c. Né? Você lembra de fazer Bhaskara com isso, com certeza. Agora, se você derivar isso duas vezes, eu não vou falar de detalhes de derivada, quando for importante eu falo,
vai ser 2ax, ou melhor, 2a, a derivada segunda dessa função. Daí, a gente tem uma coisa interessante, né? Eu estou dizendo isso para você decorar quando aparecer questões de concavidade, tá bom? Eu acho fácil decorar fazendo analogias com coisas que a gente conhece bem. Supostamente é para você conhecer bem Bhaskara, né? A gente aprendeu lá na escola que quando um número na frente do x² é positivo, a concavidade é virada para cima. Se o número aqui fosse negativo, ela seria virada para baixo. Tu lembra mais ou menos disso, né? Sim. Virado para cima, virado para baixo, beleza. E como você pode perceber aqui, esse gráfico está virado para cima. Então esse A aqui é maior que zero, certo? Certo. Portanto, quando nós temos uma segunda... Então isso aqui é para fazer analogia. Estou dizendo que todas as funções vão ser iguais a isso. Mas a questão é que todas as vezes que a gente tem segunda derivada maior que zero, nós temos essa barriguinha desse jeito. O contrário seria uma barriguinha para cima. Então, quando eu olho para o gráfico, onde que nós temos região com barriguinha para baixo? Né? Essa é a pergunta. Seria o ponto 1. Não, calma aí. Definitivamente não seria um. E definitivamente não seria um ponto. É uma região, entendeu? Tá. Por exemplo, para cá, nós temos barriguinha para baixo. Por exemplo. Bem, tem que cuidar um pouco, porque o comportamento vai mudando, né? Tipo, beleza, até aqui eu consigo ver barriguinha para baixo, assim, meio que tranquilo. Porém, aqui já começa a ficar a barriga para cima, tá vendo? Então, é meio subjetivo, né? Uma vez que nós não temos a equação em si. Mas eu acho que eu poderia dizer com segurança que do 1 ao 4 é concavidade. Ou seja, barriguinha virada para... Bem, desse jeito, né? Não sei se tu considera isso para cima ou para baixo. Tá. Sorrisinho. Tá bom? Então, Tá bom. de 1 a 4. E também tem outra região aqui onde nós temos barriguinha para baixo, que é aqui. Né? Tipo, se a gente fizesse um negócio assim, ficaria com a barriga para baixo, certo? Claro que aqui eu tenho só um pedaço dele. Um outro jeito desse gráfico ser, por exemplo, seria assim, barriguinha para cima. Não é o caso. Né? Então, eu acho que dá para dizer também que do 5 até o infinito. Tudo bem? Tá. Então, perceba que eu não fiz conta, nenhuma conta aqui. Né? É só uma questão de observar o gráfico. Beleza? Então, vamos para 4 aqui. As coordenadas dos pontos de inflexão. Muito bem. Um ponto de inflexão claramente está aqui. Teu colega pontuou bem. Por quê? O que é um ponto de inflexão, para começar, né? O ponto de inflexão, se nós tivéssemos a equação, seria o valor de x, onde a segunda derivada é zero. Então, essas coisas são muito mais mecânicas de se obter quando nós temos equação. Vai lá, faz a conta e acha. Né? Agora, aqui, não. Aqui é um pouco diferente, porque nós não temos o gráfico. Então, ocorre que a gente tem que olhar, ou melhor, nós não temos equação, nós só temos o gráfico. Então, ocorre que nós temos que olhar e perceber que aqui tem um ponto onde o comportamento de barriguinha muda. Perceba barriguinha para cima aqui e aqui barriguinha para baixo, certo? Certo. Então, esse é um ponto que eu consigo dizer com certeza que é um ponto de inflexão. Temos outro ponto de inflexão? Talvez. Eu falei que por aqui era um ponto de inflexão também, lembra? Porque aqui tu tinha barriguinha para baixo, aqui tu tem barriguinha para cima. De novo, são coisas que
olhando para um gráfico pequeno como esse, a gente não tem como ter 100% de certeza, né? O gráfico ele não está bem é, característico, né? Uhum. Eles poderiam ter feito algo mais bonitinho. Mas, com o que eu estou olhando aqui, com o que eu conheço da matéria, é isso, beleza? Beleza. Então, vamos recapitular. Intervalo aberto nos quais f é crescente. É só olhar onde ela aumenta. Então, são as azuis zonas aqui. Pontos críticos. Pontos de máximo ou mínimo. Aqui ou aqui. Os intervalos abertos nos quais f é côncava para cima. Então, bem, foi o que eu coloquei aqui, né? Côncava para cima eu considero que é isso, quando ele fala côncava para cima, tá bom? Tá bom. É, mas isso é um tanto arbitrário, assim, né? Tem que ver o que o teu professor considera como côncava para cima. Porque, né, o que que é para cima aqui? Não sei, parece um sorriso, tá para cima. Isso aqui Aham. parece para baixo. Só que ao mesmo tempo tem uma barriga aqui em cima, então, não sei. Beleza? Então foram essas Beleza. regiões pontilhadas verdes aqui, côncavas para cima, sorriso. Pontos de inflexão são pontos onde muda o comportamento de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou de côncavo para convexo. Então são esses pontos aqui, tá bom? Se essa questão tivesse caído para você numa prova, você saberia começá-la? Eu acho que começar assim, talvez eu me perderia no, no meio dela, porque a gente ainda não, eu ainda não vi derivada aqui. Vai ser essa semana ainda, então eu não sei o que é. Bem, você não precisou da derivada para resolver esse problema. Claro que a É. derivada te ajuda a entender certas coisas, né? Porque a gente está derivando lá, a gente está vendo concavidade, convexidade, etc. Mas o que você precisa saber é o que é uma concavidade, o que é uma convexidade, o que é um ponto de máximo ou mínimo. Você não precisa da resolução das derivadas para fazer isso, não. Bem, aqui ele está dando um gráfico de uma derivada, não da função. E está pedindo coisas da função. E é bem interessante, né? Porque no gráfico anterior nós tínhamos o gráfico da função. Aham. Então, olhando para o gráfico da função, nós respondemos coisas da função. Só que o gráfico que ele nos deu aqui não é da função. O gráfico que ele nos deu aqui é da derivada. Muito bem. Eu preciso ir no banheiro, tá? Vai ser rapidinho. Na Tá, volta, eu faço isso aí para você. Mas dá uma pensada aí, né? Apesar que você não estudou derivada, o que eu acho bem estranho, né? O que que você está estudando agora aí na escola? a gente tá passando por. Deixa eu ver o último nome do conteúdo. Eu sei que a próxima aula derivada foi continuidade, que a gente estava vendo, e limite. Essa matéria, ela é importante, claro, a matéria da primeira prova de cálculo, mas nessa provinha que você me enviou, sei lá, ainda não tem isso. Será que a gente devia ir para uma outra prova, então? Então, essa prova é do segundo semestre. Tipo, eu ainda não tenho. Eu não consegui a prova um, mas me falaram que tá bem parecida com essa. Sério? Aham. Porque aqui não tem limite, né? Tem En- limite, não tem nada dessas coisas. Então, tipo, eu não sei como é muito a prova Então, do acho que primeiro. te trollaram, cara. Eu vou fazer outra coisa, senão não vai dar certo essa aula. Vamos falar de continuidade aqui. Bem, enquanto eu vou no banheiro, eu quero que você vá lendo esse exemplo aqui, tá bom? Isso aqui que vai cair na tua prova. Derivada a gente deixa para outro dia. Tá bom.
Voltei. Muito bem. Eu estava pensando, de fato, você, né, não teve essa noção ainda do que vai ter ou não vai ter na tua prova, né? Então, Eu tô vendo se eu consigo essa prova 1 com alguém. E se eu conseguir, eu mando pra você, tá bom? isso ajudaria bastante. Mas, de toda forma, aqui eu tenho certeza que vai cair na prova. Tá. Que é a questão de continuidade, como você falou, e limite. Provavelmente também vai cair domínio de função, tá? Essa Tá. parte de domínio de função, você lembra de ter ouvido falar? Sim, sim, a gente viu. Ah, legal. Então, viu? Tô no caminho certo aqui. Eu quero revisar. Bem, eu já coloquei essa questão aqui para revisarmos, né? Acho que a Uhum. gente pode dar uma olhadinha nisso. Depois a gente dá uma olhadinha nos limites, que eu acho que é importante. Eu acho que por hoje vai estar bom. Porque a continuidade é resolver um limite, basicamente. Tá Então a bom. gente vai resolver tudo de uma vez só nessa meia horinha. Olha só, aqui nós temos uma função, ou melhor, uma desigualdade, para ser mais preciso. Uhum. E quando a gente olha para isso, né, o lado esquerdo tem que ser menor ou igual a 10. Certo. Então, para quais valores de x, né, isso é verdade? Como ele está falando que tem que ser menor ou igual a 10, então qualquer número que seja menor ou igual a 10 vale. O menos É, 80, o menos 1 trilhão, o 5, o próprio 10 assim vai, né? Então, vai ter com certeza um intervalo de valores de x que nos responderá isto, né? Agora, como é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar sempre fazendo um vínculo com aquilo que nós já conhecemos. O que é que nós conhecemos bem aqui? O que nós conhecemos bem é Bhaskara, né? Que nem eu já falei para você hoje, resolver a Bhaskara, não é mesmo? sim. Só que para resolver a Bhaskara, tipo, só resolver ela não adianta. Nós temos que saber fazer a interpretação, né? Bem, começando, olha só o que ele fez aqui, né? Passou o 10 para outro lado. Daí a coisa ficou mais parecida com a Bhaskara que a tiazinha lá do oitavo ano ensinava pra gente. Bem, eu mostrei agora há pouco para você o gráfico de uma equação de segundo grau, Uhum. que é aquela parábola. Vou apagar isso aqui que não vai ser útil por hora. Essa parábola, né? Sim. Olha só. Se você reparar bem, essa parábola ela tem dois valores onde o seu gráfico cruza o eixo X, né? Quem que são esses valores? São exatamente as raízes, né? São as respostas da Bhaskara. Uhum. E mais importante que isso para nós aqui, perceba que esses valores, eles dividem, eles repartem o gráfico em regiões positivas e em regiões negativas. Antes da menor raiz, todos os x's vão te dar respostas positivas, tá vendo? Sim. E depois da maior raiz, todos os x's te dão resposta positiva também. Entre as duas raízes, a sua resposta é negativa. Qualquer valor que você pegue de x entre as duas raízes vai dar uma resposta negativa, tá vendo? Uhum. Então tá bom. Ah, muito bem. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque é, quando a gente olha para isto que está escrito aqui, né? Ele quer, olha só, que essa continha dê menor que zero, dê negativo. E como a parábola é virada para cima, afinal de contas aqui é positivo, né? O sinalzinho Uhum. aqui do número que multiplica o x quadrado é 1, né? O número 1 aparece aqui. A gente sabe que tem um positivo escondido aqui, né? Então a parábola ela é virada para cima. Show? Então o que que acontece? Entre as duas raízes, né? Nós queremos os valores, veja, os valores que vão responder isto aqui, que vão fazer esta conta ser menor que zero, essa conta que, lembre-se, surgiu disso, né, que o enunciado estava pedindo, vão ser os valores de x entre as raízes. Então, por isso que é importante achar as raízes, entendeu? Uhum. Porque veja só, como eu quero menor que zero, negativo, é exatamente entre as raízes que está o negativo. Beleza? Beleza. Então, no fim das contas, a única coisa que tu tens que fazer aqui para
Encontrar a resposta é resolver a Bhaskara e encontrar as raízes. Né? Resolvendo a Bhaskara dá -2 e 5. Então, depois de fazer aquela interpretação do gráfico, Uhum. a gente tira que a resposta está entre -2 e 5, olha só. Tá. Solução entre o -2 e o 5. Ele fez de outro jeito, né? Avaliando os intervalos aqui, jogando valores. Eu acho meio besta fazer isso. Eu prefiro fazer com o desenho do gráfico, numa situação dessa, tá bom? Uhum. Então, uma dúvida. Diga. Some produto, nesse caso, também seria válido. Sim, sim. Some produto é uma forma de você encontrar as raízes. Só que tem Aham. um problema. Às vezes, a gente não consegue pensar, né, nas respostas da soma produto. Às vezes porque a gente não tá bom para ver isso, às vezes porque os números não te permitem isso, Sim. sabe? Às vezes Uhum. não tem solução. Então, beleza, tente sempre some produto, mas tente por uns 10 segundos. Se você não conseguir pensar, talvez nem tenha resposta. Daí faz a Bhaskara e verifica, entendeu? Tá. Uhum. Mas se você fizer só um produto, quais dois números que multiplicados dão -10 e os mesmos dois números somados dão +3? 5 e -2. Aham. Tá. Beleza. 5 vezes -2 é -10. 5 mais -2 é 3. Muito bem. Pegou a ideia de como faz uma dessa? Peguei. Peguei a ideia. Só esse menos infinito. Eu sempre vou fazer teste com menos infinito ou mais infinito, ou foi só na ocasião dessa conta? Bem, sim, você tem que verificar essas regiões, porém, de novo vem a nossa interpretação, né? Por isso que eu fiquei falando tanto de Bhaskara. No Tá. nosso caso, não importa a região aqui da menor raiz até o menos infinito, da maior raiz até o mais infinito. Essas regiões não importam porque o que o problema nos pedir é a região negativa, ok? Ok. Então, quando ele pedir, né, se ele tivesse pedindo positivo aqui, ou seja, maior que zero, certo? Uhum. Daí você Certo. teria que verificar, daí a resposta seriam as regiões de menos infinito a -2 e de 5 a mais infinito, entendeu? Aham. Então, Entendi. sim, mas eu acho melhor fazer a análise gráfica, né? Pelo gráfico tu já tira isso. Muito bem. Eu vou te pedir para fazer uma conta, que até agora só eu falei. Então eu quero que você faça uma continha aí. Eu quero que você verifique. Você falou de infinito, então vai ficar positivo aqui. Beleza? Quero que você faça essa conta aqui. Eu vou copiar esse negócio. Perceba que o que você pode fazer, né? É o que ele fez aqui, esses testes de região, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você faça com o gráfico aqui, né? Verifique qual a região que a gente quer nesse problema, se vai ser maior que zero, né? Ou menor que zero. Resolva a Bhaskara, né? Ache Uhum. as raízes que vão separar a tua região, beleza? Eu te mandei Beleza. no WhatsApp lá esse exemplo que eu estava lendo para você. Então tenta aí, tá? E durante a tentativa não me pergunte. Eu quero ver até onde você consegue fazer sozinho. Se errar, não tem problema, tá bom? Tá bom. Só faça aí e me envie como se você estivesse fazendo tua prova, beleza? Beleza. Então tá bom, vá lá, força.
Ó, eu cheguei em 2, Manda. 2 e 3. Uma foto. Eu só tô confusa em fazer a A parte tabela. que é o cálculo. A coisa de Bhaskara aí, se tu pedir pra tua irmã de 13 anos, ela faz. Agora a avaliação que é a parte dos adultos. Aham, E a avaliação eu te expliquei. Só você certo, entender que esse é o 2 e esse é o 3, certo? certo. Uhum, Certo? E você quer região maior que zero, positiva. Então você quer a região menor que a menor raiz e maior que a maior raiz, certo? certo. Então é assim que você vai escrever. Qual que é a região menor que a menor raiz? É de menos infinito até 2, certo? E qual que é a região maior que a maior raiz? Vai da raiz, que é o 3, da outra raiz, que é o 3, né? Até o mais infinito. Assim, ok? Ok. Ok, então. Muito bem, então tem que treinar isso aí, porque isso aí é o Basications. Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa bem importante. E se você souber fazer isso aqui, você vai resolver grande parte dos limites. Na página 70, isso aí, mais ou menos. Bem, olha só. Cálculo de limite. Eu sei que eu estou pulando aqui a matéria, mas é porque acho importante nessa uma hora nós vermos o que tem de mais relevante, né? E o que tem de mais relevante em limite é cálculo de limite. Beleza? Que você já deve ter sofrido um pouco aí. O Uhum. que que é o cálculo de limite? É quando você está resolvendo um limite e aparece uma indeterminação. Normalmente as que aparecem são essas aqui. Zero sobre zero, infinito por infinito, tá bom? Tá. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer quando aparecer um limite é pegar o valor que está ali e jogar no limite. Então, por exemplo, esse limite aqui está tendendo a 8, tá vendo? Sim. Portanto, no x ele vai jogar o 8. Uhum. Nesse exercício, ele quer nos ensinar um pouco de propriedades, então ele faz algumas propriedades antes de jogar o 8, né? Ele começa dizendo que o limite das somas é a soma dos limites. Olha só, ele está fazendo um limite de cada vez aqui separado. Uhum. Constante sai para fora do limite. Limite entra para dentro de raiz. Você pode aplicar o limite em coisas que estão multiplicadas, olha só. Tá vendo? Um limite em cada. E limite em constante não muda nada. Então ele usa algumas propriedades aqui só para ensinar, mas tudo meio besta. O que precisa mesmo é só jogar o 8 no x e acabou. Daí chegou nessa resposta. Isso aqui não é uma indeterminação, é só um número feio. Não tem problema nenhum. Aham. Indeterminação é isso aqui, ó. É, o quanto que eu preciso saber sobre esse número de Euler? Muito. Tá. Não agora no limite. Uhum. E é Euler que fala. Mas Euler. quando você for fazer. Melhor, Aham. pelo menos você não falou Euler. Tá melhor que quem chama de Euler. É, mas quando você for estudar derivadas integrais, você vai usar muito ele, tá? Ele é Tá como se bom. fosse o π. Um número Aham. é uma dízima. Só isso. Não tem nada demais. Bem, agora aqui tem um negócio importante acontecendo, veja só, porque se você jogar menos 3 em cima dá zero, e menos 3 embaixo dá zero também. A gente não sabe quanto que é zero sobre zero. Aham. Se fosse zero dividido por um número aqui, beleza, dá zero, não tem problema nenhum, nós sabemos a resposta. E se fosse um número dividido por zero, apesar da tia na escola ter dito que não se divide por zero, aqui no cálculo a gente divide por zero, tá? A resposta é infinito. Então não teria problema nenhum se fosse um número qualquer dividido por zero. O problema é quando dá zero sobre zero. Uhum. Tendo em vista isto, minha amiguinha, como é que a gente resolve isso aqui? Se deu zero em cima e zero embaixo, significa que essas duas funções elas têm um fator em comum, né? O fator é um pedaço da conta que, multiplicado com outros fatores, gera o polinômio que você está tratando. Por exemplo, esse cara aqui. Ele pode ser escrito como dois fatores, duas equações menores, que quando multiplicadas
fazem surgir este polinômio, ok? Uhum. E o fato de ter dado zero em cima significa que um desses fatores tem muito a ver com x igual a menos 3. Da mesma forma que o cara aqui de baixo. Aham. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Que um desses fatores vai ser igual ao cara aqui de baixo. Então você vai conseguir cortar. E cortando esses fatores problemáticos, você resolve a indeterminação. Olha só. Para isso, claro, nós precisamos encontrar quem são esses fatores do cara de cima. E para quem que a gente vai apelar de novo? Bhaskara. Né? Veja só. Porque esses fatores, eles de modo geral, são as raízes do polinômio. O que são raízes? Nós agora há pouco estávamos falando sobre raízes, esses caras eram as raízes, lembra? Aham. Eles, de modo geral, são os valores que zeram o seu polinômio. Né? Perceba que tá vindo aqui, né? 3, 2, 1, 0. Chegou aqui, é zero. É zero para y, claro. Para x tem um valor. No caso era 2. Mas se você pegar lá a equação que eu te passei e jogar 2, você vai ver que vai dar zero a conta. Ok? Uhum. Isso. Então, raiz é isso. Portanto, o menos 3 é uma das raízes. E a gente aprendeu na escola que a gente consegue pegar um polinômio e fatorar ele em função das raízes. Então, o que foi feito aqui? Foi feita a Bhaskara, encontrou-se Uhum. as duas raízes e escreveu-se elas aqui. Uma das raízes é o menos 3, a gente sempre coloca x com o sinal trocado da raiz, e outra raiz era o 2, x com o sinal trocado da raiz, a gente coloca menos 2. Então, Uhum. beleza? Agora, olha Beleza. só que interessante. Tem o x mais 3 em cima e o x mais 3 embaixo. Cortou, cortou, né? Coisa igual, corta. Uhum. Sobrou só x menos 2. Agora não tem mais indeterminação, percebeu? Aham. Isso. Daí jogou ali, já era. O zero sobre zero estava escondendo a resposta verdadeira, que é menos 5. Beleza? Beleza. Beleza, então agora eu vou fazer uma dessa e depois eu vou te pedir para fazer outra. Então eu vou fazer aqui o limite de x tendendo a 2, x quadrado menos 5x mais 6, dividido por x menos 2. Bem, a primeira coisa que tem que fazer, jogar o 2. Aqui embaixo vai dar zero, e aqui vai Tá. ficar 4 menos 10 mais 6, que é zero também, né? Aham. Isso. Então deu zero sobre zero, indeterminação. Verificada a indeterminação, agora vamos tentar resolver a conta. Se deu zero em cima e embaixo, significa que o 2 é raiz em cima e embaixo. Bem, se o 2 é raiz em cima, você agora há pouco para mim falou sobre soma e produto, certo? Aham. Qual o número multiplicado por 2 dá 6? 3, 3. né? Isso. Uhum. Então, ou de bola, dá pra gente dizer que vai ser x menos 3, porque sempre troca o sinal da raiz, né? E x menos 2. Ok? Ok. São as raízes. Se você fizer a distributiva, vai dar isso aqui. Aham. Beleza? Se você não acreditou no que eu fiz aqui sobre produto rapidinho, faz a Bhaskara. Mas eu quis fazer por sobre produto. E aqui embaixo, x menos 2. Daí, x menos 2 aqui, x menos 2 aqui, cortou, cortou. Sobrou só x menos 3. Agora você pode jogar o 2 do limite, certo? Certo. E pronto, a resposta é menos 1. O zero sobre zero estava escondendo o menos 1. Beleza? Uhum. Entendi. Entendeu, né? Que legal. Então agora vai ser a sua vez. Seguindo a mesma lógica. X ao quadrado menos 9x mais 14 dividido por x menos 7, x tendendo a 7. Então faça que nem eu fiz. Primeiro verifique se há indeterminação, depois fatore e corte e chegue na resposta, beleza? Tá bom. X menos 7, né? Sim, aqui é um menos 7 aqui embaixo. Tá.
E aí, como é que vai a continha? Eu tô aqui na Bhaskara. Ah, você não conseguiu pensar quais dois números multiplicados dão 14 e os mesmos somados dão 9? Não, eu tô indo pelo caminho da Bhaskara, que faz muito tempo que eu não fazia por Bhaskara e eu tô só pra pegar a prática. Claro, claro. Mas eu Bem, tô terminando aqui. nesse tipo de problema, é muito interessante utilizar subproduto. Por quê? Porque a gente já sabe que uma das raízes são 7, né? Uhum, Você jogou, uma das raízes é 7. Meu português tá. agora, né? Porque você jogou e viu que deu 0, né? Então a Aham, outra é 2, claro. tá. Né? Então eu vou fazer a segunda parte, então. Aí a resposta vai ser 5. Exactly. Muito bem. Aprendeu bem, viu? Já saiu da aula fazendo um limite sozinho. Beleza? Beleza.